Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Que seja a sua melhor amiga. E eu tenho que falar para você que o objetivo do canal, do Projeto Amiga Bíblia, é que você leia a Bíblia todos os dias, medite no que leu, pense no que leu e coloque em prática na sua vida. A gente, no vídeo passado, fez uma introdução dessa carta que a gente vai estar estudando, esse livro da Bíblia, que é uma carta que Paulo escreveu, que se chama 1 Tessalonicenses. Você tem uma ideia aqui, como eu gosto de marcar a Bíblia aqui, 1 Tessalonicenses, tá vendo aí? Tá, 1 Tessalonicenses, que você possa ter uma Bíblia de papel, que é uma benção, mas se não, usa o aplicativo, que também é uma benção, coisa maravilhosa, né? Vamos que vamos. Eu tenho que falar devagar, porque a minha mãe, quando ela vê meu vídeo, ela fala assim, Ju, falou muito rápido. Tem uma amiga muito querida, Laodiceia, também fala isso pra mim. Só que eu esqueço. Tem vezes que eu me empolgo e eu gosto de falar. Jesus do céu. Você pode não acreditar, mas quando eu tava na quinta, sexta, sétima série, eu era aquela pessoa mudinha da classe. Tava brincando até com uma amiga há umas 2 semanas atrás. Eu falei pra ela assim, sabe por que eu falo bastante? Porque eu fiquei 3 anos sem falar, mas eu continuo falando, né? Mas Deus nos faz com características especiais também. Se você é falante, usa isso para a glória de Deus. Se você fala pouco, use isso para a glória de Deus também, né? Ouça mais, né? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é muito bom e Ele nos capacita para que a gente possa fazer o que Ele quer, né? Então a gente vai ler aqui 1 Tessalonicenses. Diz assim, a gente já falou quem eram os autores, que aqui é o principal Paulo, mas ele estava junto com Silvano, que também é chamado de Silas, e com Timóteo, que é o filho na fé de Paulo, né? Um jovem pastor querido, amado, que Paulo gostava tanto dele que escreveu 2 cartas para ele, que está registrada aqui na Bíblia também. São livros muito bons para você assistir, para você ouvir, ainda não tem aqui no canal sobre ele, tá? Então, Paulo, Silvano, que quer dizer Silas também, e Timóteo. Para quem? A igreja dos Tessalonicenses. Era a igreja que ficava em Tessalônica, que era na Grécia, que é onde é a Grécia hoje, né? Em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Que delícia, né? Que coisa gostosa. Ele começa com uma saudação a vocês, graça e paz de Jesus. É o que eu desejo para você. Se você não sabe, eu já falei aqui várias vezes nos vídeos aqui. Graça é um favor de Deus que nós não merecemos. É algo que Ele nos dá realmente de graça. É o amor dEle, é a salvação. Todas as coisas Ele nos dá de graça. Nós não merecíamos, mas Ele nos dá. Porém, nós também temos que querer, né, Deus? Tem que falar isso, né? Tá, tem que falar que nós precisamos, Ele nos oferece a salvação, nos oferece a graça dele, mas nós devemos também buscar. E também ele fala da paz que só Jesus pode dar. Aquela paz que excede todo entendimento. Sabe, a gente tem até uma playlist sobre paz, um vídeo sobre paz, eu vou pôr até no link da descrição aqui também. Nesse vídeo, fala que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará sua mente e seu coração. Volta aí, deve ser uns 5, 6 vídeos atrás, assim, que é no livro de Filipenses, tá bom? Sabe o que é ter paz de Deus que excede todo entendimento? É naquele momento que parece que tá tudo bagunçado na sua vida, parece que tá tudo balançando, mas mesmo assim você sente paz, sente aquela tranquilidade que Deus está cuidando de tudo. É só Deus que pode te dar isso. E como você consegue isso? Sentindo a presença de Deus, buscando a Deus, lendo a palavra dele, ouvindo o que ele quer falar para você, seu coração vai ser cheio de paz. Orando também, falando com ele. Mas toma cuidado, porque às vezes nós fazemos monólogo com Deus. Não sei se você lembra quando você estudou português o que é monólogo. Monólogo é quando só uma pessoa fala. E às vezes nós fazemos monólogo com Deus. A gente até agradece a Deus. Obrigada, Deus, pelo dia. Obrigada pelo café da manhã. Obrigada pelo almoço. Obrigada pela natureza. Obrigada pelo meu trabalho, pelos meus filhos, pela minha vida. Só que quando Deus quer falar com você, você pega a Bíblia ou nem pega a Bíblia e deixa lá. Poxa vida. Não faça um monólogo com Deus, não. Tenha um diálogo com Deus.
Ore, fale com ele em oração com as suas palavras, mas também pare para ouvir ele. Você gostaria de ter uma amiga que só falasse com você e não parasse para te ouvir? Você gostaria? Às vezes você quer dar um conselho para ela, ela não para te ouvir. A amiga Bíblia quer fazer isso com você. Quer te dar um conselho, quer te ajudar, quer te ensinar. Para ouvir a Deus. Não faça monólogo com ele. Mas também não pare só ouvir. Não ouça só, leia. Fale com Deus no pensamento, com as suas palavras. Não use só repetições vãs. Porque Jesus falou isso. Os pagãos que pensam que ficar repetindo a mesma coisa, pensam que vão ser ouvidos. Não, fale do seu coração, tenha um diálogo com Deus, com respeito, mas fale com Deus. Agora, vamos lá. Tessalonicenses, então Paulo, Silas e Timóteo. E a gente vai falar em Atos 16, que eu falei no vídeo passado do Atos 17, agora a gente vai falar do Atos 16. O que aconteceu? Paulo estava numa cidade, e agora, rapaz... em Filipenses, ele estava numa cidade de Filipos, né? Estava na cidade de Filipos, ele foi preso. E eu vou contar uma história que aconteceu com Paulo e Silas. É uma história linda, maravilhosa, que vai ser inspiradora para você. O que aconteceu? Eles libertaram uma escrava, uma pessoa que estava sendo escravizada por pessoas e por um espírito maligno, mas o pessoal ficou revoltado com eles e prenderam eles. Vou falar assim para vocês, assim, ó. Atos 16, 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, tá contando uma história que Paulo e Silas viveu, tá? Antes deles escreverem a carta, mas eu gosto de contar alguns contextos, né? Então, tá falando de Paulo e Silas, então eu vou contar uma parte muito importante da história deles, de quando eles viveram juntos, tá? Estavam juntos também. Por volta da meia-noite, presta bem atenção, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E outras pessoas ouviam. Então, olha assim, pensa assim. Prenderam os caras, arrancaram a roupa, espancaram eles, puseram eles na cadeia, na cela mais no interior mesmo da cadeia. Amarraram, prenderam os pés deles num pau, numa madeira aqui, né? Num tronco. Os pés deles estavam presos no tronco e eles estavam lá. Ai, meu Deus, tá doendo, Paulo, tá doendo. Silas falava, ai, tá doendo, tá tudo dolorido. Sabe, tem gente na nossa vida que às vezes começa aquela murmuração de reclamação. Ai, tô com dor nisso. Gente, eu tenho dor em um monte de lugar, mas se Deus quiser eu vou conseguir me livrar dessas coisas. Tô com dor nisso, daí começa todo mundo. Eu também tô com dor nisso, também tô com dor nisso. Aquela festival de murmuração, aqui foi diferente. Porque eles, em vez de ficarem reclamando, porque os outros presos também estavam sofrendo lá, sabe o que eles fizeram? Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Que a gente possa aprender a fazer isso. Esse vídeo vai falar para você no seu coração. Será que você tá só reclamando? Tá muito ruim minha vida. Deus, você não sabe, você não tá me enxergando. Será que você não tá reclamando? Cada um tem sua cruz para carregar. Tá? Às vezes você pode falar, Juliana, você não sabe o que eu tô passando. Eu não sei, mas Deus sabe. E Deus quer uma prova, quer que você prove para Ele que mesmo em situações difíceis, como Paulo e Silas aqui estavam vivendo, que você possa adorá-lo e louvá-lo, mesmo diante de lutas e provações. Jesus foi para a cruz, morreu por mim e por você. E Ele não ficou lá, ai Deus, eu tô aqui sofrendo. Não! Nós precisamos aprender sobre isso. Louvar a Deus mesmo diante de sofrimento e mesmo diante de lutas. É uma aprovação para nós. Aquele que louva com sacrifício, com dificuldade mesmo. Mas ele louva a Deus, honra a Deus na tribulação. Que você possa aprender sobre isso. Continuando. Então eles estavam na meia-noite cantando, orando e as pessoas estavam escutando, os outros presos estavam escutando. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados.
Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Fala pra mim, gente. Tem muito terremoto e parece que ultimamente, ou tá aparecendo mais na televisão ou tá tendo mais. E terremotos são sinais da volta de Jesus, que a gente vai falar também sobre isso em próximos vídeos na carta de 1 Tessalonicenses. E na segunda carta de Tessalonicenses ele também fala isso. Mas aqui aconteceu um terremoto, algo sobrenatural, tá? Porque até as correntes se cortaram, todo mundo ali pôde ser solto ainda. O carcereiro acordou, imagine, um terremoto desse barulhão tremendo, tudo, o que aconteceu? O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Então o carcereiro já pensou, rapaz, acabou com a minha vida. Melhor eu me matar do que alguém vir aqui acabar com a minha vida, me matar, me prender, me bater, melhor morrer direto. Olha só o desespero do carcereiro, tá? Mas Paulo gritou, não faça isso! Estamos todos aqui. Ninguém aproveitou a oportunidade para fugir. Olha só, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Que pergunta inteligente. Aliás, perto do Natal, a gente vai preparar, eu estou preparando a gente, eu falo, quando é a gente, eu preparo as coisas sozinha, humanamente falando, mas é eu e Jesus, o Espírito Santo, eu falo, a gente está preparando uma série de alguns vídeos sobre a salvação, tá? Sobre o que fazer para ser salvo, ter certeza da salvação, essas coisas assim, tá? Então, o que aconteceu? Deu terremoto, o pessoal não fugiu, mas o carcereiro pensou que eles tinham fugido, que ia se matar. Na hora que ele viu que eles estavam lá, ele ficou surpreso. Ele sabia que Paulo e Silas estavam presos por pregar algumas coisas sobre Deus, né? No caso ali, sobre Jesus, né? E ele perguntou assim, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Atenção aqui, tá? A gente tem que prestar bem atenção no que está escrito, porque algumas pessoas interpretam assim, ó, creia em Jesus você, e se você crê em Jesus, os da sua casa também serão salvos sem crer. Não, gente. A Bíblia diz assim, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Eu não lembro onde tá, mas pode dar um Google aí e achar, tá? Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Então, não é você ser salva, vai achar que seus filhos, seu marido é salvo, tá? Cada um tem que tomar a decisão de ser seguidor de Cristo. Então, olha a pergunta inteligente que esse carcereiro fez. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra, quer dizer, explicaram as coisas para eles sobre como ser salvo. Nós temos que crer em Jesus como nosso Salvador. Primeiro tem que reconhecer que nós somos pecadores. Porque pra que você quer um Salvador se você acha que você já é salvo? Jesus não serve para nada para você. Nós precisamos reconhecer que por nós mesmos nós não merecemos e não vamos conseguir merecer a salvação. Primeiro temos que reconhecer que nós somos pecadores. E em segundo passo, reconhecer que Jesus morreu no nosso lugar para nos salvar. E em terceiro passo, se eu posso incluir um terceiro passo dessa maneira que eu estou explicando, é ter Jesus como Senhor da sua vida. Ele que vai mandar na sua vida a partir desse momento. Se você não quer que Jesus mande na sua vida, se você não acha que você é pecadora, eu não tenho salvação para você, entendeu? Não tem salvação para você, porque sinto muito dizer, todos pecaram, estão separados, destituídos da glória de Deus, tá? Então, se você acha que não precisa de Jesus como seu Salvador e nem quer ter Ele como seu Senhor, sinto muito, filha. Você vai para um lugar que não é legal. Aqui você pode viver tudo bem. Aí eu vivo do meu jeito, sou feliz, faço o que eu quiser. Mas, filha, a eternidade dura muito mais do que 70, 80, 90 anos aqui. É melhor tomar a decisão aqui em vida, tá? Você, se você já tomou essa decisão, falar para os seus amigos, para os seus familiares, que Jesus salva, só Jesus salva. Continuando. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Que coisa maravilhosa! Eles creram em Jesus e foram batizados.
A Bíblia fala que é preciso crer em Jesus para tomar a decisão de ser batizado. A gente vai falar num vídeo sobre isso também. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Cristo. Quando a gente toma a decisão de ter Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor, nossa, acontece uma coisa tão maravilhosa, uma alegria tão grande na nossa vida. Sabe por quê? Porque o homem vive com medo da morte, com medo do que vai acontecer depois. Às vezes você pode falar assim, não tenho medo não. Sei, a hora que chegar a hora. Pior que pode ser hoje, né? Pensa sobre isso. Não deixa para amanhã essa decisão não. Toma essa decisão agora, se você ainda não tomou. E se você já tomou, fala para outras pessoas. Então, continuando. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao cárcere com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora pode sair e vão em paz. Tá, depois aconteceu outras coisas aqui. Mas o que é a lição para nós aqui? Nós precisamos aprender que nós precisamos louvar a Deus mesmo em momentos difíceis. Precisamos estar em comunhão com Deus, orando, falando com Ele. E, principalmente, nós temos que pensar, mesmo em lutas e dificuldades, Deus quer que nós confiemos nele e louvemos a Ele. Você está passando por luta e dificuldade? Todo mundo tem uma pedra no sapato, um problema que está passando. Mas eu quero dizer para você, você tem louvado a Deus mesmo nesse momento difícil? Ou tem só reclamado? No ambiente que você vive, você é aquela que leva todo mundo a ficar reclamando? Ou é aquela que faz todo mundo ficar animado? Você já sabe, né? Meu tipo que eu sou, né? Mas eu também passo por dificuldade. Mas para de reclamar, gente! Paulo e Silas estavam na prisão, apanhado, preso. Eles estavam orando e louvando a Deus. Não vou louvar aqui porque o vídeo já ficou longo e se eu começar a cantar ninguém vai terminar de assistir. Mas louve a Deus de todo o seu coração, agradeça mesmo nas lutas de dificuldades porque Ele está cuidando de você. Deus não manda aprovação maior do que a gente pode suportar. Junto com isso Ele manda o escape, Ele manda o alívio. Segura nas mãos de Deus, crê que Ele está com você mesmo no momento difícil. E essas lutas e dificuldades fazem a gente crescer, chegar mais perto de Deus. Fala a verdade, quando a gente está passando por outra dificuldade, a gente busca mais a Deus, não é? A gente ora mais, né? Tem que pensar sobre isso. Então, também pensando, então a gente pensou louvar a Deus nas dificuldades, mas agora a gente vai pensar sobre perguntas inteligentes. O carcereiro fez uma pergunta inteligente: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu já falei. Reconheça que é pecadora, tenha certeza que Jesus, aceite o presente de Deus para você, que Jesus morreu no seu lugar. O mérito não é seu, você nunca vai ser perfeito o suficiente para merecer a salvação. Para de lutar com isso, aceite o presente que Deus quer te dar da salvação. Receba Ele no seu coração, aceite Jesus como Salvador, reconheça que você é pecadora e fala: Senhor, eu preciso de um Salvador, não dou conta de fazer sozinha. Isso dá uma paz, um alívio, porque a gente fica lutando. Mas depois que você aceita Ele como Salvador, você vai fazer o que Ele quer. Mas não mais para ser salva, mas sim porque você já é salva e quer agradá-lo. Entende? As boas obras não salvam, mas as boas obras são frutos das pessoas que realmente creem em Jesus. Muitas pessoas praticam boas obras, e muito mais do que eu, às vezes muito mais do que os cristãos. Mas por que eles praticam boas obras? Porque eles têm medo de morrer. Eles acham que as boas obras que vão fazer eles merecerem a salvação. Mas as boas obras nunca vai fazer você perfeito. A gente vai gravar um vídeo novo sobre isso. Então, pensa bem, o que você está fazendo no momento de dificuldade? Você está louvando a Deus, agradecendo? E faça perguntas inteligentes. Como eu posso fazer para ser salvo? Você já sabe. Se você já tomou essa decisão, ensine outras pessoas para isso. Se você não tomou, não deixa para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. E vamos louvar o Senhor porque Ele é maravilhoso. Ó, curta, comenta, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Ó, um grande abraço bem apertado, cheiroso e até o próximo vídeo.